de número 18. Vamos lá. Lucas capítulo 18. Eu quero ler a partir do versículo de número 9. Lucas 18, versículo de número 9 em diante, que diz assim: Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra essa noite. Usa minha vida para louvor da Tua glória, e que o Senhor possa tocar no coração das pessoas que estarão ouvindo essa mensagem. Eu oro, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar desses 2 homens aqui, e na verdade, essa é uma parábola. Na verdade, essa história não aconteceu. Mas Jesus, ele quis mostrar, ele quis dar um exemplo da questão da oração, da entrega a Ele. E ele usa o exemplo de 2 pessoas. E essas 2 pessoas, elas não têm nome. Essas 2 pessoas, elas são reconhecidas. Uma como fariseu, que era uma classe de judeus que eram conhecedores da lei, né? Na época em que Jesus veio, principalmente os judeus, eles viviam debaixo da lei, eles viviam debaixo do Pentateuco ou da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. A história do Novo Testamento estava sendo escrita ainda. E na verdade ele vem falar desse fariseu, que era esse homem, e ele vem falar também de publicano, também não cita nome, ele só faz uma referência de fariseu e ele faz a referência de um publicano. E o publicano era um cobrador de impostos, né? Ele era um funcionário do Império Romano e ele trabalhava na coleta de impostos. Se a gente olhar pelos 2, antes de contar a história dos 2, e olhar para a vida deles, qual era o mais taxado, qual era o mais que tinha preconceito, o fariseu ou o publicano? Você gosta muito mais de alguém que conhece a lei, aquele que conhecia a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ou você gosta mais de alguém que vai cobrar um imposto seu? É muito fácil, né? Que eu vou gostar mais de quem? Do fariseu. Porque era alguém que era um mestre, era um doutor, que conhecia muito bem os escritos sagrados antigos. Olhando para essa história, a gente já faz um paralelo que o fariseu era muito mais bem visto do que o publicano naquela época. Ou seja, quando Jesus fala que vai jantar na casa de um publicano, o que as pessoas falam? Onde já se viu Jesus? E ele foi jantar em algumas, né? Quem que vocês lembram aí? Zaqueu, que ele fala: desce depressa porque hoje estou na sua casa, eu vou jantar na sua casa, eu vou estar lá com você. A multidão à volta dizia: mas como? Jesus vai comer na casa de um ladrão? Então tinha essa questão. Diz que Mateus também, ele trabalhava na coletoria de impostos. E ele foi um dos discípulos de Jesus. O fato é, gente, que Jesus ele usa esses 2 personagens. E sempre no lado, no pensamento religioso, a gente sempre vai pender para alguém que a gente acha
que é mais justo, que é mais certo do que o outro que a gente acha que não é mais justo, que não é mais certo. Só que aos olhos de Jesus as coisas são diferentes. Jesus ele enxerga diferente, ele vê diferente. E ele conta justamente essa história para talvez quebrar a religiosidade, aquele ranço de religiosidade que havia no tempo dele. E que não é muito diferente dos nossos tempos hoje. Jesus ele não está atrás de pessoas super religiosas. Ele está atrás de pessoas espontâneas. Ele está atrás de pessoas que reconhecem quem são e diante do Deus a quem eles estão. Então ele conta a história desses dois homens aqui. E ele faz, no versículo 9, uma menção muito interessante. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Qual é o intuito da mensagem de Jesus através dessa parábola? Muito fácil. O intuito dele é falar ou explicar para essas pessoas que confiavam em si mesmas e que consideravam a si mesmos justos e desprezavam aos outros. Isso é uma coisa interessante para a gente observar, porque o fato de você frequentar a igreja não torna você melhor do que ninguém. Aprenda isso. Eu vou explicar melhor, tá? Para você não ficar muitas vezes questionando, por que o pastor está falando isso? O fato de você frequentar a igreja não quer dizer que você pode confiar em você mesmo. Desprezar as pessoas, né? E considerar você mais justo do que os outros. E gente, isso é uma linha muito estreita, porque a religião, ela às vezes nos torna pessoas assim. A gente coloca nós como alguém santo e sagrado, e o mundo que vai, desculpa, eu ia falar uma coisa aqui, mas o mundo que vai para o inferno, mais ou menos isso. E a gente julga isso. Quando a morte, então, aquele lá foi para o inferno, tenho certeza. Você via da maneira que ele vivia? Quem somos nós para julgar quem vai para o inferno, quem não vai? Não somos nós. Você não é o juiz. Você é alguém tão pequeno como qualquer outra pessoa aqui nesse mundo. E se nós vamos para o céu, não é pelos nossos méritos, é pela graça. Isso não vem de nós, é um dom que Deus deu a cada um de nós. Mas vamos lá. Então Jesus escreve para esse tipo de pessoa que considera, que confiava em si mesma, que considerava justo aos seus próprios olhos e pior, que desprezavam os outros. Essa mensagem, gente, é para tirar eu e você da nossa zona de conforto. Primeira coisa, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Para de confiar em você mesmo. Para de achar que você é capaz de tudo na vida. Você dá conta de tudo. Você, tem uma teoria que conspira no nosso mundo hoje moderno, que eles falam assim, não, dentro do homem existe a solução de todos os problemas da vida dele. Não cai nessa, não existe. O homem é caído. A nossa natureza é pecaminosa. A palavra fala que o nosso coração é enganoso, ele é corrupto. O nosso coração nos engana constantemente. Eu posso falar um exemplo clássico disso. Nas escolhas que nós fazemos na vida, quantas vezes a gente erra nas escolhas? Várias. Porque o nosso coração, gente, ele tem a semente, ele tem a natureza pecaminosa. Então, Jesus já começa a escrever nessa parábola para dizer, não confie em você mesmo. Não ache que tudo depende, não ache que tudo dependa de você. Que você é invencível, que você é imortal, que você está muitas vezes acima do bem e do mal. Hora ou outra você vai entender, ou vai perceber que você não é tão bom assim. Segundo o que ele fala aqui para essas pessoas que ele vai escrever a parábola, é aquele que considera-se justo, ou acha que ele é mais justo do que os outros. A Bíblia, em Provérbios, se eu não me engano, não, Eclesiastes, vamos ver Eclesiastes 7:6, que tem 2 textos aqui anotados, mas vamos lá em Eclesiastes. Olha o que diz sobre a justiça. Eclesiastes 7:6 diz assim, ó. Será que é isso? 7:6. 7:16. Não traz o óculos, é assim, né? Não sejas demasiadamente justo,
nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Sabe o que ele está falando aqui, nesse provérbio, Salomão? Que eu não posso ser demasiadamente justo, ou ter um pensamento que eu sou o melhor de todos. Gente, o fariseu e o escriba naquela época, ele tinha esse sentimento. Jesus disse que eles fechavam a porta da salvação para as pessoas. Eles se vestiam com suas togas, com seus vestidos, e debaixo dos vestidos tinha as borlas, tinha alguns apetrechos ali, e quanto mais apetrecho, mais santo eles achavam que era. Eles achavam que ele era assim, da religião os maiores. E é tão interessante, né, que foram os maiores que levaram Jesus para a cruz. Não foi os publicanos, não foi a classe gentílica ou aqueles que são imundos perante os nossos olhos. Foi os conhecedores da lei que levaram o nosso Senhor para a cruz do Calvário. Pessoas, gente, que foram educadas na palavra. Pessoas que estudaram Isaías, que era um dos livros mais messiânicos que tem na palavra, que apontava a vinda de Jesus. E aí ele está falando, consideram-se justos, né? Aquela história em que Jesus fala que quando você vai tirar um cisco do olho, ou vai apontar um cisco no olho do teu irmão, olhe primeiro para o seu, para ver se não tem uma trave no seu. Muitos de nós às vezes estamos achando que nós estamos acima tanto do bem e do mal, e que nós somos melhores do que todo mundo, e esquecemos que a natureza nossa também é pecaminosa, que nós erramos também. Mas vamos lá, e o pior que é os que desprezam os outros. Então Jesus escreve essa parábola para esse tipo de pessoa, e aí ele conta sobre esses dois homens. Vamos lá rapidinho, versículo 11 diz assim, ou melhor, o 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Eles estão aonde, gente? No templo. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Vamos pensar um pouco disso. A oração que nós fazemos é para nós mesmos ou é para Deus? Diz a Bíblia que ele orava de si mesmo para ele mesmo. E olha que interessante, né? A oração dele era assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele tinha um excesso de justiça tão grande dentro dele, que ele agradecia a Deus por não ser igual aos outros homens. Né? A natureza, o barro que ele foi feito foi diferente dos outros. Né? E ele diz assim, eu não sou igual aos outros homens, mas como? Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e nem ainda como este publicano. É uma oração, gente, que eu sei que é uma parábola, né? Mas é algo que às vezes Jesus estava contando, porque pode acontecer. A pessoa ora agradecendo por não ser igual aos outros, por não roubar, por não ser injusto, por não ser adúltero e ainda por não ser como o outro que está orando do lado dele, como este publicano é. Dá para piorar? Dá. Diz que ele falava ainda, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se eu e você fôssemos olhar para esse homem, a gente ia falar, top, hein? O cara é fera. O cara não é injusto, não é adúltero, não é roubador. Jejua 2 vezes por semana, gente. Eu não estou conseguindo 1 vez por mês, o cara jejua 2 por semana. Oi? Com um currículo desse, você fala, vou contratar para minha empresa, né? Vai ser o diácono mor lá da igreja. Presbítero lá, vou pôr ele na maior classe da igreja. Dava o dízimo ainda, o camarada estava lá, ó, todo mês, dizimando. Cara top de linha. Jejuo 2 vezes, dou o dízimo de tudo quanto ganho. É um tipo de oração egoísta, é um tipo de uma oração
de um senso de justiça deturpado. É um tipo de oração que você não vai ver os grandes personagens da Bíblia fazendo. Davi não fez uma oração dessa quando ele foi pego em adultério. A gente vai ver homens e mulheres com oração totalmente ao contrário dessa aqui. Né? Pedro, quando ele trouxe os peixes da pesca maravilhosa, e ele se aproxima de Jesus, diz que ele falou para Cristo, sai de perto de mim, eu sou imundo por estar diante da tua presença. Ele viu que ele não passava de um nada perto de Cristo, tá, gente? Não estou desprezando o nosso ser, mas estou falando perto de Jesus, quem nós somos? O senso tem que ser igual daquela mulher que cai aos pés de Jesus e chora e derrama o bálsamo sobre os pés dele e depois enxuga os seus próprios cabelos. Que se não fosse ele, nós não seríamos nada. E aí vem a oração daquele que a gente olha e fala, ladrão, onde já se viu Jesus andar com essas pessoas? Vem a oraçãozinha dele e diz assim, que o publicano estando também de pé, mas olha como vai mudando as coisas, né? Ele está de pé, longe, está longe. O fariseu estava de pé também, mas ele estava ali achando que, não, eu sou o melhor de todos aqui. Ele está de longe, diz a Bíblia que ele nem ainda ousava levantar os seus olhos ao céu. O senso dele diante da presença de Deus é bem mais apurado, mais filtrado que aquele que se dizia conhecer a Deus. Olha que gozado. O que talvez, aos meus olhos, tá? E talvez aos olhos de Cristo, era muito mais pro escriba ter esse senso, esse fariseu ter esse senso do que o outro. Porque na teoria, quem conhece mais a Deus? Na teoria, quem aprendeu mais de Deus durante a vida aqui, nessa parábola que ele está contando? O fariseu. Ele era o mais conhecedor, mas o senso dele, ou a visão que ele tinha de Deus e a visão que ele tinha de si mesmo estava distorcida. E é por isso que eu estou trazendo a mensagem essa noite aqui para nós. Porque talvez o seu senso está distorcido. Talvez a sua maneira de viver com Cristo está distorcida, ela precisa ser ampliada, ela precisa ser colocada sobre a ótica certa nessa noite. Cristianismo, irmãos, não é eu sou melhor do que o outro. Pelo contrário, o cristianismo é reconhecer quem nós somos e que nós não somos nada sem o nosso Senhor Jesus. É o contrário. E diz a palavra que esse fariseu, ele não ousou levantar os olhos para o céu e ainda ele batia no peito e dizia a frase, ó Deus, sê propício a mim, pecador. A diferença desses dois homens é que o primeiro que conhecia Deus não tinha um senso que ele era pecador. Ele não tinha esse senso. Ele achava que, sei lá que ele achava, né? Agora eu sou de Deus e já não tem mais nada de mal no meu coração. E gente, é uma luta constante. Paulo fala que a luta entre a carne e o espírito, ela acontece constantemente dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. É constante. Seria bom se Jesus perdoasse os nossos pecados e nunca mais a gente pecasse. Seria ótimo. Mas a teoria não é assim. Na teoria é uma guerra que nós lutamos constantemente. E essa guerra, gente, muitas vezes acontece aonde? Dentro de cada um de nós. Essa guerra não é externa. Essa guerra tem a ver com a gente. Em Gênesis 3 fala que antes de Caim matar Abel, Deus se apresentou a Caim. E ele diz para Caim uma coisa interessante que eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá, rapidinho. Capítulo 3 de Gênesis. É muito interessante essa expressão que ele usa. É o 4, desculpa, né? Capítulo 4 de Gênesis.
Versículo 6 diz, Gênesis 4, 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que eu estou querendo dizer com essa mensagem aqui? Que o mal está dentro de nós, gente. Os desejos malignos estão dentro de nós. Porque a partir do momento que Adão e Eva caem no paraíso, a humanidade ela é contaminada com o pecado. O mal está dentro de nós. E aí fala que cumpre a quem dominar esse mal? Cumpre a nós. Só que uma coisa é fato, o mal está dentro de nós. Talvez é essa consciência que o fariseu não tinha. Não, agora, né, eu sou o cara, eu sou fariseu, me respeita. Eu não sou qualquer um na igreja. Eu sou alguém que tem um cargo aqui importante. Era quase que os doutores daquela época. E de uma lei que era uma lei sagrada. Só que o senso do outro, que não conhecia Deus, era contrário. Ele falou: Deus, ser propício a mim, pecador. Dentro de mim existe a miséria. E é isso que eu quero que você reconheça. Dentro de nós existe uma miséria, gente. Dentro de nós existe um mal latente. Dentro de nós existe a natureza pecaminosa que quer nos dominar e nos levar a uma vida pecaminosa. E quem pode nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado, né? Não é ele. Quem pode nos ajudar é Jesus. Essa consciência que esse publicano tem. Ele diz: Senhor, então, sê propício a mim, pecador. Porque pelas minhas forças eu não vou dar conta. Pelas minhas forças eu sou mesmo miserável. Pelas minhas forças eu talvez não possa nem olhar para o Senhor, que é um Deus santo. Né? No Antigo Testamento, o sacerdote, se ele não se purificasse, para entrar na presença de Deus, ele morria. Porque Deus é santo. Ele não tem comunhão com o pecado. Só que nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos agora debaixo da graça. O véu foi rasgado, eu posso entrar, mas não pelos meus méritos. Eu posso entrar porque Jesus morreu em meu lugar naquela cruz. Eu posso entrar porque Ele se fez pecado em meu lugar e me deu a chance de se tornar, não mais agora alguém qualquer, mas o poder de ser chamado filho dEle. Mas não é por nós, é por Ele, é pela graça, é pelo amor dEle. É por aquilo que Ele fez por nós e não aquilo que nós fazemos. Paulo fala muito bem sobre isso, né? Que não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. O céu, gente, não é fazer o bem aqui e eu vou ter o céu, não é. Duas coisas importantes que a gente precisa entender. Não é por obras. É por quê então? Por aquilo que Jesus fez. Só que tem um porém. Se eu nasci de novo, se Jesus entrou na minha vida, se Jesus é o Senhor dela, aí eu vou viver na prática das boas obras, ou seja, eu vou produzir um bom fruto. Tá? Tiago fala muito bem disso, que a fé, se não for acompanhada das obras, ela está morta. Mas uma coisa é fato, não é o que eu faço que vai me dar a salvação, é aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Tá? Jesus fez, e agora eu ando nele, reconhecendo algo que nós precisamos reconhecer, que está escrito no versículo de número 14, que diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Agora, por que um desce perdoado, justificado, e o outro não desce perdoado, justificado? Se na regra, o que é o fariseu é o que conhecia mais, e tinham um conhecimento de Deus diferente do publicano, por que ele não desce justificado e o outro desce justificado? Por um simples motivo, que ele diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É diferente.
a visão de Deus é diferente da nossa visão. Na visão de Deus, aquele que se humilha, Deus concede graça, Deus perdoa, Deus exalta. Mas aquele que chega soberbo, aquele que acha que é alguma coisa diante dele, esse vai ser humilhado. Né? Por um simples motivo, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando ele entregou o seu filho, irmãos, era para tirar isso, a questão do mérito. É por aquilo que eu estou fazendo, não é por aquilo que você está fazendo. O sacrifício é do meu filho. E eu estou dando gratuitamente o meu filho a vocês. João 3,16 fala exatamente sobre isso. Porque Deus amou. A decisão foi dele. Ele amou. E por amar, ele tomou uma atitude dizendo, porque eu amei, eu entreguei meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas foi porque eu dei, porque eu enxerguei, porque eu amei. É dele, não é nosso. E é essa a visão que esse publicano tem, né, que esse cobrador de impostos tem, que não era por ele, porque ele, olhando para si mesmo, ele via a desgraça do homem, no sentido certo da palavra, a miséria da vida do homem diante dele. E ele entendeu, né? E Jesus então fala, foi você, ou é você que vai descer justificado, porque você entendeu o que é andar comigo ou o cristianismo, né? E eu sei, volto a falar que eu sei que é uma parábola, mas é uma parábola que nos faz pensar sobre como nós temos vivido o cristianismo. Nós vivemos um tempo muito difícil, gente, muito difícil. Nós vivemos um tempo muito difícil, mas Jesus falou duas coisas importantes, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Tá? Por que você está falando isso, pastor? Porque uma vez que eu tenho entendimento de quem eu sou e o que Cristo fez por mim, agora eu vou saber agir de maneira certa com a sociedade a qual estou inserido. No seu trabalho você não é melhor do que ninguém, você é apenas sal e você é luz. Sabe por que muita gente não se converte? Porque nós distorcemos, ou nós passamos errado o cristianismo para as pessoas. Não vem para a minha igreja porque, né, agora você vai mudar de vida. Não é a igreja que muda, gente, é Cristo que muda. Não, você vai ver, você vai parar com isso, vai parar com aquilo. Isso não é um processo nosso. Isso é o Espírito Santo que faz na vida das pessoas. Muita gente às vezes não se aproxima de Cristo porque a nossa ótica está errada. Não é você quem muda. Você só dá a pitada do sal, você só ilumina. A graça é de Deus, o poder é dele. Foi o Jesus que fez aquilo que era para fazer, não foi eu e não foi você. E gente, cristianismo não é uma cartilha de regras. Cristianismo é andar com Cristo. Cristianismo é se entregar a Ele, é reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Cristianismo não tem a ver com essa religiosidade. Cristianismo tem a ver com entrega. E agora é Cristo que vive em mim. E agora a minha vida ela vai se tornar diferente, porque Ele vive em mim. Se Cristo sair, amigão, você volta para o pecado, você pode ter certeza. Quem já trabalhou em sítio aí? Ou em algum lugar onde tinha criação de porcos? Você já trabalhou em algum lugar? Dona Tereza, quem mais é da turma do sítio aí? O irmão lá, a Ana. O porquinho, você pode... Eu fiquei 4 anos na casa de recuperação, e o porco é um bicho interessante, né? Que você pode lavar o chiqueiro 3 vezes por dia, o que ele transforma o chiqueiro? Num chiqueiro. Você pode lavar, você pode dar banho, o bicho é porco, né? A gente já põe o nome do bicho, já falando, é porco, né? É aquele lambão, que é lama. Nós somos assim. Nossa, pastor, chamando de porco? Não. Nós temos a atitude de porco. Você não é porco, fica tranquilo. Você tem atitude. Sabe o que eu estou dizendo? Fica sem buscar Jesus na sua vida, o que você se torna, irmão, irmã? Você volta para a lama. Você volta, vai por mim, você volta. Porque dentro de nós habita o mal. Então, quanto mais entendimento eu tenho de que eu preciso de Cristo, que eu sou dependente dEle, de que a graça dEle está sobre mim, que o poder dEle está sobre mim,
e me faz ser quem eu sou, mais saudável eu vou viver o cristianismo. Mais saudável eu vou passar o cristianismo às pessoas também. Na maneira certa, na ótica certa. E é constante. Oséias, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, conheça Deus, mas prossiga em conhecer ao Senhor. É todo dia. É como que um alimento, é como que um sono que você precisa ter. Cristianismo é isso, gente. Cristianismo tem mais a ver com o estilo, não é um estilo de vida, mas é uma forma que eu vivo. Pode ser um estilo. É saber quem eu sou e quem Ele é e o que Ele fez por mim. Agora eu vou pegar férias, daí eu não sou mais cristão, aí é vida louca. Aí eu já vou para a praia, o negócio já é diferente, aí volto, não, agora eu estou na igreja, agora é vida normal. Não tem isso. Cristianismo é vida, é todo dia. E é talvez isso que o fariseu não entendia, né? Ele achava que ele estava acima do bem e do mal, e não é assim. Então que Deus nos dê graça, para entender que, para ser exaltado, eu preciso passar pela humilhação. Jesus disse, aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e vamos seguir adiante. Negar a nós mesmos é dizer, eu não sou capaz de nada, se não for o Senhor. As minhas vontades vão me levar para o mal, para o inferno e assim por diante. É Ele em nós agindo, que as coisas se tornam diferentes. Vamos orar ao Senhor? Gostaria de orar pela sua vida. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que você possa se colocar diante de Deus, dele, de maneira humilde, sabendo quem você é. Irmãos, nada impressiona Deus, sabia? Nada impressiona Deus. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Porque Deus, Ele é o Criador das nossas vidas, Ele nos conhece. Você que é pai e mãe, o filho seu consegue te enganar? Fala sinceramente. Quando um filho chega em casa, da rua, do trabalho, do jeito que ele chega, você não sabe? Isso que você tem filho pequeno ainda, Marina. Ah, sabia, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus nos conhece quem nós somos. Você não precisa mostrar nada além do que você é diante de Deus. Esse fariseu estava tentando mostrar uma coisa que Deus falou assim, tá bom, legal, e aí? Eu sei que você é assim, camarada, mas o que isso muda? Você não é roubador igual ele, você não é adúltero igual ele, mas e aí? O que isso vira? Eu sei quem você é. Jesus é tremendo, né? Porque quando a turma quer apedrejar, ele fala assim, legal, a lei fala para apedrejar mesmo. E vamos descer a pedra nessa mulher, mas primeiro, eu quero que comece a tirar aquele que não tem pecado. Ele dá uma rasteira nas pessoas que estão ali. Os fariseus, eu quero justiça. E Jesus lembra que todos têm pecado. E aí fala que do mais velho até o mais moço, eles iam jogando a pedra na areia, onde ele estava escrevendo. E ele fala, mulher, teve mais alguém aí que te condenou? Ela falou, não teve, então eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Esse é o Jesus a quem nós conhecemos, e quem também nos conhece. Não preciso mostrar nada além daquilo que eu sou, diante do meu Deus. Ele não se impressiona, irmãos, né? Eu estou dizendo que quando você for se apresentar diante dele, se apresenta do jeito que você é, do seu jeito de falar, da sua forma de agir, lógico, lembrando que você está falando com Deus, você não está falando com qualquer. O cara lá de cima, não é o cara lá de cima, ele é Deus, ele é o Senhor da sua vida, ele é aquele que entregou o seu único filho para morrer pelos seus pecados. Deus é um cara bom? Não, ele não é um cara bom, ele é Deus, santo, justo, verdadeiro, fiel, e por graça e misericórdia e amor, ele enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Foi por ele, por aquilo que ele fez, e não por aquilo que nós fazemos. Vamos orar?
Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos essa noite, reconhecendo quem nós somos diante de Ti. Que esse sentimento que o fariseu tinha, Pai, possa ser arrancado, destruído de dentro dos nossos corações. Tira esse senso de justiça própria. Tira de nós, muitas vezes, de acharmos que nós somos melhores do que os outros, superiores. Eu sou mais santo do que o outro. Deus, tire isso do nosso coração. Que possamos reconhecer a nossa pequenez, que possamos reconhecer a nossa condição humana diante de Ti. Muitas vezes falhos, muitas vezes enroscados em alguns pecados na vida. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. O Senhor não ama por aquilo que a gente é, o Senhor nos ama por aquilo que Jesus fez por nós. O Senhor olha para nós com um olhar de graça, de perdão, de misericórdia, porque Jesus entregou a sua vida. O sangue que foi derramado nos torna justificados diante do Senhor. É só por isso. Tua palavra diz que a justiça do homem, ela não passa de trapos de imundícias diante de Deus. E é assim que nós queremos entregar a nossa vida, o que somos e o que temos diante do Senhor essa noite. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Transforma as nossas vidas diante do Senhor. Muda o nosso coração, Pai. Transforma a nossa maneira de falar. Transforma a nossa maneira de pensar. Transforma a nossa maneira de agir, Senhor. Que sejamos verdadeiramente cristãos, pequenos cristos aqui na terra, mas não pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, mas reconhecendo que é por Cristo que nós somos o que somos. Somos justificados por aquilo que Ele fez e não por aquilo que nós fazemos. Transforma corações aqui essa noite, transforma vidas aqui essa noite, Pai, e que toda soberba, todo orgulho dentro do nosso coração seja dissipado, destruído em um nome de Jesus. Traz em nós a humildade de Cristo. Traz em nós ó Deus, o perdão dos nossos pecados. E muda, Senhor, muda a nossa vida conforme a Tua vontade. Nós entregamos todo o nosso ser a Ti essa noite e pedimos para que o Senhor manifeste o poder do Teu Espírito sobre cada um de nós. Oramos assim, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se coloque de pé, nós vamos cantar um hino e depois nós estaremos encerrando o culto essa noite. Reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que dobram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo
santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Amém. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse culto. Obrigado por fazermos entender que é pela tua graça, é pelo teu amor, é pela tua bondade, é por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, que somos justificados, que somos perdoados dos nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor nos torne pessoas como Cristo, que o Senhor nos torne verdadeiros cristãos, Pai, que saibamos quem nós somos e quem o Senhor é, aquilo que o Senhor representa em nossas vidas, e que possamos olhar também para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, de graça, de perdão. Tira de nós, ó Deus, toda soberba, tira de nós toda arrogância, Pai, tira de nós esse espírito, ó Deus, de religiosidade, que possa achar que somos melhores, mas nós não somos, ó Deus. Nós somos iguais perante os teus olhos. O teu amor é igual por cada um de nós, Senhor, e nós te louvamos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações essa noite. Eu quero orar, ó Deus, pelos pedidos que estão aqui no chat do YouTube da igreja, orar pelas pessoas que colocaram os seus nomes aqui, os seus pedidos de oração. Responda segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ó Deus, as pessoas que estão aqui na igreja também, abençoa o teu povo, Jesus, e que o Senhor complete a boa obra do Pai em cada uma das nossas vidas, e que o amor do Pai, a graça de Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam manifestadas sobre cada um de nós essa noite, hoje, para todos sempre. Amém.
Deus abençoe sua vida. Dê um abraço aí quem está ao seu lado. E uma ótima semana para todos em nome de Jesus.